Shalom, queridos, graça e paz. Eu estou saindo aqui do monte, acabei de orar e eu quero compartilhar com os amados uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Está em 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 6. E ali diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Mas o que significa esta frase? Quais os ensinamentos o apóstolo Pedro quis deixar à igreja quando ele disse: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus? O verbo humilhar aqui, queridos, ele está no sentido de quebrantar-se. O salmista Davi, ou o rei Davi, no Salmo 51, no verso de número 17, depois de fazer uma oração belíssima, depois de celebrar um concerto com Deus, depois de pedir ao Senhor um coração puro, depois de pedir ao Senhor que criasse nele um espírito inabalável, depois de pedir ao Senhor que não retirasse dele o seu espírito, o salmista ele diz: porque sacrifícios agradáveis a ti, ó Deus, são um coração compungido e um espírito quebrantado. As pessoas confundem muito a expressão quebrantamento, a palavra quebrantamento ou o verbo quebrantar. Quebrantar-se significa não resistir a Deus. E o que é que o apóstolo Pedro está ensinando à igreja? Ele está ensinando à igreja que, se a igreja quer realmente alcançar a bênção de Deus, Tiago ele vai dizer que a humildade precede a honra. A igreja deve humilhar-se diante de Deus. A igreja deve quebrantar-se diante de Deus. A igreja deve parar de resistir a Deus, de resistir à sua palavra, de resistir, aleluia, ao seu espírito. A igreja deve parar de ter esse coração duro. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é duro, que a nossa cerviz ela é dura. Nós temos que parar, aleluia, de ter um coração duro diante do Senhor. Não podemos resistir à tua palavra, não podemos resistir o seu espírito, não podemos resistir, aleluia, aos seus direcionamentos, os seus oráculos. Se nós nos quebrantarmos, ou seja, se nós não resistirmos a Deus, se nós nos entregarmos a Ele, queridos, como diz ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, ali tem um texto onde muitas vezes as pessoas cometem um erro exegético. Não foi o oleiro quem quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, aquele vaso que representava Israel, que representa eu, que representa você, aquele vaso deixou de resistir a Deus, deixou de resistir o tratamento, os processos de Deus. Ele passou a aceitar os processos de Deus, ele passou a aceitar o tratamento de Deus, ele passou a aceitar a palavra do Senhor, ele deixou de resistir a Deus, e porque ele deixou de resistir a Deus, ele se tornou um vaso novo. O Senhor o moldou conforme o seu querer, o Senhor o moldou de acordo com o seu caráter, a sua imagem e semelhança. Ele passou a ter o caráter de Deus, ele passou a refletir a glória de Deus. Queridos, se enquanto igreja nós queremos que o Senhor nos exalte, nós queremos que o Senhor nos abençoe, nós temos que aprender a não resistirmos à tua palavra, a aceitarmos os teus comandos, a andarmos segundo os teus oráculos, segundo os seus ensinamentos. Que você possa, nesse dia de hoje, ao assistir este vídeo, ao assistir este devocional, você possa decidir hoje não resistir a Deus, não resistir à sua palavra. Por mais que isso signifique, querido, aleluia, um processo doloroso de negação da sua carne, de negação do seu olho. Quando o texto lá em Jeremias diz que o vaso se quebrou, ele está dizendo: o vaso negou o seu eu, o vaso negou a sua vontade, o vaso negou o seu querer. Para que possamos viver o querer de Deus, é necessário que neguemos o nosso querer, que neguemos a nossa vontade. Aí sim experimentaremos a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe grandemente através desse devocional, através desta palavra rema, desta palavra viva, que você seja edificado em nome de Jesus. Quero te fazer um pedido, querido. Se você tem sido abençoado através desses devocionais, se cadastre no meu canal do YouTube, compartilhe com outras pessoas, me ajude a aumentarmos o número de pessoas inscritas no canal, para que nós possamos ter mais ferramentas ainda
disponíveis no YouTube para abençoar a vida dos irmãos. Então vai lá, Pastor Washington Muniz, no meu canal no YouTube, e se cadastra lá. Me abençoa em nome de Jesus.